Então, nesse instante, nós vamos acalmando os nossos corações, deixando os nossos problemas de ordem material do lado de fora, para ficarmos presentes aqui nesses próximos 45 minutos, estudando juntamente com André Luiz a vida no plano espiritual. Nós vamos cumprimentando a equipe de André Luiz e de Emmanuel que estão aqui conosco, pois nós sabemos que eles chegam muito antes do que nós, eles preparam a nossa casa, eles cuidam de nós desde a noite anterior. Obrigada, Mestre, pela tua infinita bondade, pela paciência conosco. Auxilia-nos nessa noite para que nós possamos compreender todos os ensinamentos, principalmente consigamos aplicá-los no nosso dia a dia. Amém. Bom, capítulo 3, como alguns de vocês comentaram no grupo de WhatsApp, esse capítulo parece um pouco um filme de terror, né? A hora que a gente pensa, a descrição que ele faz em relação à forma dos espíritos, em relação à implicação da qualidade do pensamento na nossa forma perispiritual, o que significa mesmo essa forma pensamento, né? Perceber essa civilização que existe no umbral, com líderes, com exércitos e vingadores, e que fazem o mal pela ignorância, né? Então, para a gente ter um pouco de aceitação para as coisas que a gente vê aqui na Terra. Por quê? Porque o reflexo daqui na Terra é o reflexo que tem lá e vice-versa. O que a gente está vendo aí, André Luiz, é a realidade que nós vivemos aqui, nesse planeta de expiação e prova, com a diferença que aqui na Terra a gente tem uma casca que protege e não deixa as outras pessoas verem quem nós realmente somos, né? A nossa beleza interior, nem a nossa monstruosidade interior. E uma das coisas importantes que a gente vê é o trabalho de hipnose que é feito tanto para o bem quanto para o mal, para a gente ficar preso ou ser libertado da situação que a gente está. Então, nesse capítulo a gente vê alguns casos. O primeiro é Jonas e Cecina. Interessante a gente ver mais uma vez, né, a responsabilidade da mãe, a responsabilidade da maternidade, lembrar a gente de que o que acontece hoje, esse bebê que chega na nossa barriga, ou é nosso filho, mas não saiu da nossa barriga, como pais, já existe um comprometimento no plano espiritual, existe um projeto de reencarnação para isso. E em muitos dos outros livros, a gente viu a reencarnação gerenciada pelos espíritos superiores, então num grau diferente. A gente viu um caso ou outro, por exemplo, de uma mãe que não soube, que abandonou a filha, que não soube valorizar a filha, e que aí ela foi imediatamente trazida de volta para a reencarnação como filha da própria filha, né? Mas tem sempre a mãozinha do plano espiritual maior em todos os tipos de reencarnação. E por plano espiritual maior, o que eu falo são os mensageiros, os trabalhadores de Jesus. Nesse caso, apesar de ser uma reencarnação expiatória, que é definida aí na faixa do umbral, por espíritos não tão perfeitos como aqueles que vivem nas colônias mais elevadas, eles têm a ajuda dos espíritos bons, mas o programa da reencarnação existe, né?
Então, nesse caso, outra coisa que a gente viu importante é a responsabilidade em relação ao aborto. Que a gente repensar nas opções que a gente tem, mesmo que aquele filho não chegue na hora certa, que outras opções a gente tem para que a vida daquela criança continue. Porque tanto tirar nossa própria vida, quanto tirar a vida de um filho ou de outra pessoa, é uma falta gravíssima no plano espiritual. Tanto é que a gente vê que Druso está muito tranquilo com todo aquele alarde, com todos os problemas que estão acontecendo lá, com o desequilíbrio dos enfermos que estão chegando do umbral, mas a hora que o trabalhador dele chega e fala, então, ela está tentando abortar de novo pela 4ª vez, a fisionomia dele muda. Por quê? Porque a gente não consegue fugir da lei de Deus, né? E a partir do momento em que a gente assume a responsabilidade, a gente vai ser cobrado por ela no futuro, cobrado por nós mesmos. E aí, mais uma vez, a gente vê uma cena bonita que é a forma como eles veem os nossos erros. Com amor, com compaixão, com entendimento. Então, em vez de brigar, em vez de apontar o dedo, em vez de falar, poxa, ela é irresponsável, não, falar, ó, então vamos chamar ela durante o sono que nós vamos conversar com ela. E a gente vai ver nos capítulos futuros que, da mesma forma como ele cuidou daquelas pessoas que estavam, por exemplo, pensando em suicídio, que estavam naquela loucura, a esquizofrenia enquanto encarnados de formas diferentes, né, como a gente viu no mundo maior, que eles conversavam durante o sono, eles continuam fazendo isso, até com aquelas pessoas que estão perseverando no erro, né? Então o chamamento vem, agora a ajuda vem, a inspiração vem, se nós escutamos, se nós abrimos o nosso coração para essa melhora, aí depende de nós, né? O segundo caso que a gente vai ver nesse capítulo é sobre o Antônio Olímpio, que vai falar bastante nesse livro, nos próximos capítulos. Aí é um caso mais grave, falando, né, do estrago que a ambição, que o egoísmo pode fazer na nossa vida. Nesse caso específico, a gente vai ver que a ambição dele, o egoísmo dele, não só atrasou e comprometeu a evolução dele, como vai estar comprometendo a evolução de outras pessoas que estão ao redor dele, né? Das pessoas com que ele matou, do filho dele, comprometeu indiretamente a da esposa dele, apesar de ser uma pessoa muito boa. E ele chega no plano espiritual, e que eu acho que é isso que é para a gente parar para pensar, tão envolvido negativamente pelas as ondas mentais de ódio, de raiva, de rancor das vítimas dele, que ele está completamente alucinado, ele está hipnotizado, ele está mumificado. Então, além dele ter passado por X anos no umbral, sofrendo aí de formas duras os maltratos dos espíritos que ele desrespeitou, as ondas negativas desses espíritos alteram a capacidade mental dele e também o corpo. O corpo dele também é alterado, claro, assim como a mente dele, pela culpa. Então, através da culpa, a gente acaba se ligando às nossas vítimas. Então, não é só, a gente não se liga só aos nossos algozes, a gente se liga às nossas vítimas. E, de repente, existe essa simbiose entre o obsessor e o obsediado, como a gente já viu nos livros anteriores de André Luiz, que a gente não sabe mais quem é que pensa, a gente não sabe mais quem é que pensa. Quem pensa, quem sente, quem faz, porque a integração é tão grande de uma forma negativa
que aquela pessoa que está sendo obsediada acaba perdendo um pouco da própria identidade. Outra coisa para a gente pensar é que a gente sempre, quando está falando de obsessão, a gente pensa muitas vezes em passe, na obsessão de desencarnado para encarnado, e vale a pena a gente repetir que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, desde que sejam dois espíritos, não importa se são encarnados ou desencarnados, essa ação de obsessão, subjugação pode acontecer. Nesse caso, a gente viu que a ação começou na Terra, né, enquanto o Antônio Olímpio ainda estava no corpo de carne dele, né, vivo, e continuou após a morte, no plano espiritual. E a terceira coisa que me chamou a atenção foram os casos dos enfermos que estavam sendo ajudados e que estavam completamente enlouquecidos. Eles estavam numa enfermaria com outros espíritos sendo cuidados. O caso deles, eles estavam tão alterados que em vez de retirar eles daquela enfermaria, eles retiraram todos os outros espíritos que estavam mais equilibrados, mais calmos. E aí fizeram como raios de choque. E ele fala uma coisa interessante, que é essa loucura por telepatia alucinatória. E a gente já falou isso outras vezes, da influência do nosso pensamento naquelas pessoas que já desencarnaram. Então, para a gente lembrar com amor, com alegria, com carinho, não guardar ódio e rancor. Tudo que a gente estiver sentindo, aquele espírito vai sentir também. O sentimento, a vibração, a mente da gente se liga independente do espaço e do tempo. Então, esses espíritos, apesar de estarem num refúgio protegido por causa da atuação da família encarnada, eles estavam completamente alterados, né? A ponto de ter que usar raios de choque, que é difícil a gente conseguir entender direito o que é isso, né? A gente vê esses choques elétricos que se usavam no passado com esquizofrênicos, não sei se ainda usam, com que frequência, mas pensar na mesma coisa com esses espíritos, né? Então precisa de um tratamento de choque mesmo, para acordar, para conseguir se desligar. Apesar da gente saber que para entrar dentro da mansão de paz, o espírito já precisa estar numa situação melhor. Ele já precisa ter um sentimento, um reconhecimento, uma consciência dos erros que cometeu. Ele não teve chance de reparar, mas ele é um espírito que cometeu erros grandes. Todo mundo que está na mansão mansão da paz, cometeu erros muito graves. Mas o passaporte de entrada para sair da zona infernal e para entrar lá é justamente esse primeiro estado de consciência, ainda muito prematuro, muito infantil, mas que já é o suficiente para a pessoa conseguir receber de uma forma diferente a misericórdia divina. Então, olha só, tantas coisas importantes aqui, né? A gente vê essa ação do plano espiritual em tantas vidas. A gente vê a ação do plano espiritual, como nós vamos ver nos próximos slides, até com aqueles que estão fazendo mal. Então, para a gente lembrar que nós nunca estamos sozinhos, independente do nosso estado de espírito, do nosso conhecimento, dos nossos atos, que nós sempre estamos amparados, talvez por espíritos que a gente nem se dê conta. Como a gente vai ver no caso do Antônio Olímpio, mais para frente, André Luiz nem conhecia ele, né? E de repente estava lá dando suporte, rezando, ajudando, né? Quando a gente de alguma forma merece essa ajuda e está pronto para receber essa ajuda vai vir. E a misericórdia divina
tão grande que essas bênçãos estão disponíveis pelo universo a qualquer hora e qualquer tempo. Mas depende de nós estarmos com os olhos abertos para entender e para aproveitar essas bênçãos que nos são oferecidas, né? Bom, falando um pouco aí da reencarnação de Jonas, muitos de vocês lembram do caso de Segismundo, que foi uma reencarnação tão planejada, tão bonita, né? Também uma reencarnação de reajuste, mas ele vindo aí da colônia do Nosso Lar. Então foi um planejamento numa colônia superior, com uma ajuda, com técnicos, com mentores aí que estavam muito próximos deles família, não só o Segismundo. Nesse caso a gente vê uma reencarnação muito diferente, né? Jonas, a gente não sabe o que ele fez, mas a situação de expiação dele é diferente do que a gente vê com Segismundo. No caso de Segismundo, pela ajuda que ele está recebendo e pela forma como os pais estão aceitando a chegada dele, a gente vê que vai ser uma reencarnação mais de prova, porque ele vai ter que se ajustar com a lei, mas não de expiação. Nesse caso, ele está sendo forçado, a mãe está sendo forçada a receber essa criança, justamente para conseguir, de alguma forma, amainar todos os laços tenebrosos, como eu coloquei, que existem entre eles, né? E apesar desse grupo da Mansão da Paz estar no umbral, apesar da gente já ter visto que os trabalhadores da Mansão da Paz não são espíritos evoluídos, são gente como a gente, imperfeitos, e que ainda erram muito mais do que acertam, né? Existe a visita do plano superior até a zona umbralina para validar esse planejamento reencarnatório, né? Então, enquanto o projeto, o blueprint é feito pela Mansão da Paz, a revisão e a aprovação é feito pelos mentores de ordem superior. Mas essa supervisão, como a gente vê, está toda conectada com a vontade de Deus. Não vai acontecer nada sem que seja necessário. Então, para a gente lembrar, né, das nossas encarnações, quando as coisas estão muito difíceis, que a gente pensa, poxa vida, né, não estou aguentando, está muito difícil, que a gente lembrar que o que a gente está vivendo hoje é a nosso ticket de libertação daquelas dívidas que a gente tem de passado. Essas dívidas podem ser em relação à família, podem ser em relação ao trabalho, pode ser em relação à riqueza, pode ser em relação à saúde, a gente não sabe o que é. Mas o importante é a gente saber que o sofrimento que nós estamos passando hoje é sinônimo de libertação para nós, né? Bom, continuando. Antônio Olímpio, como a gente viu, ele está vivendo um pesadelo. E tem uma história interessante que eu já ouvi o Divaldo contar numa das palestras dele, em que ele conta que ele estava um dia lendo o jornal e ele viu a história de um homem que tinha cometido suicídio. Muitos de vocês já devem ter escutado essa história, porque ele já repetiu várias vezes nas palestras. Cometido suicídio se jogando na frente de um trem. E o Divaldo tem um livrinho com nomes de vibração, em que ele vê as entidades vindo e recolhendo aqueles nomes e cuidando de cada um dos casos e tendo ficha. Então, a gente vê que quando a gente coloca o nosso nome em um pedido para alguém dentro de um livro de vibração, existe um espírito que trabalha na equipe de Jesus, que vai seguir e vai ver se nós estamos melhorando e vai ajudar a gente nas nossas necessidades. Bom,
Divaldo põe o nome daquele senhor no livrinho dele e ele fazia lá a prece sempre para todo mundo que estava lá. Aí um dia aparece um espírito na casa dele e ele leva susto e fala assim, então, né? Pois não. E lembra que Divaldo enxerga tanto o espírito que uma das coisas que não deixava ele dirigir é porque ele não sabia direito quem estava vivo e quem estava morto. Isso é sério. Aí o espírito conversa com ele e se apresenta como aquela pessoa que tinha cometido suicídio. E ele falou que durante anos ele estava preso naquele minuto, naquele segundo, milésimo de segundo do suicídio. Que é uma coisa muito semelhante que a gente está vendo aqui, né? O nosso sentimento de culpa, de responsabilidade, faz a gente ficar preso ao nosso erro. Né? E parte da dor que a gente passa é exatamente a dor que a gente causou, tanto em nós quanto nos outros. Né? Então é interessante que a dor começa de dentro para fora, né, pelas nossas escolhas, e de repente a gente fica preso dela de fora para dentro. Nesse caso, o Antônio Olímpio está vivendo esse pesadelo, né? Ele lembrando o tempo inteiro o momento que ele deixou os irmãos afogarem, vendo o desespero dos irmãos. Então a gente fica pensando, que prisão horrorosa é essa? Muitas vezes a gente quer esquecer os nossos erros, imagina a gente viver colado neles por anos, sem conseguir se libertar. Parte disso vinha, claro, do sentimento de culpa e muito também da sintonia mental com os obsessores, né? Então essa prisão foi criada, foi causada por ele, mas foi comungada com aqueles a que ele fez sofrer. Aí olha só a situação dele, que coisa interessante. A gente vê que ele passa, aí acho que é mais ou menos 30 anos no umbral, e de repente ele é socorrido, ele é trazido para a mansão da paz, ainda completamente desnorteado, né? A gente vê que ele está num estado deplorável. O que fez isso? A primeira coisa é que ele pediu socorro. Olha só, a gente precisa saber pedir. E o pedir não é pedir com raiva, não é pedir bravo, não é pedir mandando com Deus, para Deus, querendo tirar satisfação. Não, o pedir é pedir com humildade. Então, em algum momento, ele pediu esse socorro da forma correta. A outra coisa é que caiu a ficha na cabeça dele, né? Esse sentimento de responsabilidade em relação aos atos que ele tinha cometido, a irresponsabilidade, o apego do dinheiro, o tanto que ele estava sendo greedy mesmo, né? Em relação aos outros, como ele como a gente vai ver mais para frente. E o terceiro é a vontade de se desculpar, de pedir perdão. Então existe sempre esse processo de discernimento, de despertamento consciencial antes da gente receber ajuda. Então quer dizer, ajuda está disponível para todos nós, mas nem sempre nós estamos prontos para receber essa ajuda. Aí, o que Druso faz? Olha só que coisa interessante. Ele quer ouvir o que aconteceu. Ele não sabe. O corpo do Antônio Olímpio está completamente desfigurado, ele não tem nem face mais, né? Está desconjuntado, os membros todos deformados. E aí ele fala, mas a história não tem um lado só. A gente precisa ouvir a versão dele e depois a gente precisa ouvir a versão das vítimas também. Eu não quero partir de nenhum tipo de assumption. Olha que coisa bacana, né? Porque quantas vezes a gente só escuta um lado? Quantas vezes a gente só vê um lado? Ou porque a gente puxa a sardinha para aquela pessoa, ou porque simplesmente a gente não quer saber o que é que o outro sentiu, o que é que o outro passou, né? Aí André Luiz fala, por que você não acorda ele? Ele tá nesse pesadelo. E ele fala, não posso. Porque se eu acordar, ele vai entrar num estado de loucura que
vai causar danos ainda muito maiores. Olha só que interessante isso, né? A palavra que André Luiz usa aqui é psicologia dos espíritos. E a gente vê nos livros de Divaldo com Joana de Ângeles falando muito desse aspecto, dessa psicologia do ser, e não a psicologia como a gente conhece aqui na Terra, né? Então ele, usando o conhecimento dele, a experiência dele, ele sabe que existem formas de atingir o mesmo resultado, mas sem agredir ainda mais a consciência da pessoa. Bom, enquanto isso, a gente vê a loucura que está acontecendo do lado de fora, né? A descrição que é feita, e eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque ele está falando de exércitos, exércitos de espíritos maldosos e ignorantes, mas extremamente inteligentes. Aí vocês podem me perguntar, mas como assim? Como é que eles têm canhão? Isso tudo é forma-pensamento, gente. Da mesma forma que nós alteramos o nosso corpo perispiritual através da qualidade do nosso pensamento, a gente consegue criar. Pensamento é vida. Pensamento cria, é energia criadora. Apesar da gente hoje ainda não conseguir completamente compreender, não conseguir compreender todas as situações que a gente conhece, que a gente não conhece em termos do alcance do nosso pensamento, a gente vê aí essa realidade nua e crua, né? A descrição de André Luiz do ambiente, da escuridão, das vozes, do cheiro, e também essa criação dessas armas, né? E a gente pensa, poxa, mas parece a Terra. Então quer dizer que eles copiaram da gente? Não, é a gente que copia deles. Então, a versão que a gente vê aqui encarnado é sempre uma versão menos desenvolvida do que a do plano espiritual, em todos os aspectos. E a gente já viu André Luiz, por exemplo, falando da música no plano espiritual, falando de obras de arte no plano espiritual que foram replicadas aqui na Terra, né? Então, esses espíritos que estão armados e brigando são os mesmos que procuram problemas e desentendimentos aqui na Terra. E esses espíritos, pela qualidade de pensamento deles, eles se transformam em monstros. Como a Lúcia comentou no grupo, né? De licantropia ou de ovoide. Então, pela nossa vibração de raiva, a gente destrói o nosso corpo espiritual, perispiritual. E aí, quando a gente reencarna com esse corpo perispiritual debilitado, com problema, né? Agora, o comportamento de Druso, que eu acho que é mais importante, é que no meio daquela confusão toda, em que tá todo mundo nervoso, André tá nervoso, Hilário tá nervoso com a situação, tá com medo, ele tá tranquilo. Porque ele sabe que eles estão sendo protegidos. Então, para a gente lembrar disso também, que no momento da tempestade, no momento da tormenta, a gente não está sozinho, a gente está sendo protegido. E aí ele fala que a paz não é conquista da inércia, é fruto de equilíbrio, de trabalho meu interior e da fé. Então, se eu quiser ter paz, eu vou ter que procurar essa paz. Eu vou ter que pacificar, colocar essa paz em ação em tudo aquilo que eu faço. Mas além de tudo, eu tenho que me entregar a Deus, confiando que Deus sabe muito mais do que eu, o que é melhor para mim. Então, para a gente encerrar, eu coloquei 3 pontos aqui. Um é o poder da prece, mais uma vez, né? Esse poder da prece, quando a gente está no momento de
ainda mergulhado na ignorância, como a gente viu o caso do Antônio Olímpio. O poder da prece, que é feito com Druso, com André Luiz, com Hilário, para conseguir ler a tela mental, né? O que estava passando na cabeça do Druso, apesar dele estar aparentemente mumificado. E o que significa esse poder da prece na minha vida, né? Em termos de melhora da minha vida, no aspecto de tornar-me uma pessoa melhor, assim como na ajuda do outro. Então, para a gente lembrar que não é como se diz na fala popular, né? Quando não tem mais jeito, quando a gente já fez tudo, agora é só falta rezar. Não. O que ele está mostrando para a gente é a gente começa rezando e continua rezando e termina rezando. Né? A outra coisa que é importante a gente ver é o quão falível a justiça dos homens é. Mas a justiça de Deus não. Então, para a gente não se preocupar, quantas vezes a gente ainda está tão apegado às coisas que acontecem que a gente quer fazer justiça pelas próprias mãos, quer tirar satisfação, quer brigar, quer mostrar que nós estamos certos. Não se preocupa com isso. Jesus não fez isso. Né? Por quê? Porque a justiça de Deus sempre fala mais alto e ela sempre chega. Porque a justiça de Deus está dentro da nossa consciência. E a terceira coisa é essa supervisão, esse pai de amor, de perfeição, de perdão, que abraça o universo inteiro, todos os elementos, todos os seres, independente onde eles estejam e o que eles estejam fazendo, né? Então, para a gente confiar que mesmo quando nós estamos achando que as coisas estão andando errada, existe essa supervisão divina, até na maldade, como a gente viu. Deus deixa existir o umbral como uma forma de purgatório para, através da dor, aqueles espíritos que foram maléficos na encarnação anterior, ou enfim, eles despertarem pelo sofrimento. Bom, era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês. E agora eu vou tirar todo mundo do mute, para quem quiser fazer pergunta ou comentário. Eu tenho uma pergunta. Vou até falar errado. Zoantropia e tem mais outro que eu não... Então, em alguns livros que a gente vê de André Luiz, eu acho que é no Libertação, ele fala de licantropia, que é quando o espírito toma uma forma de animal, e quando o ódio é muito profundo, Cássio, a gente altera tanto o nosso perispírito que a gente fica numa forma de ovoide. Então a gente vê em alguns livros de André Luiz que os obsessores pegam esses ovoides, que são espíritos encarnados, mas tem uma vibração tão negativa de ódio, e colocam perto da gente. Então, deixa eu recapitular. O ovoide é o extremo, tá bom? A alteração do perispírito é tão grande que faz a gente se transformar num ovo. Tem licantropia, eu falei errado, licantropia é quando a gente muda a nossa forma para ficar com um cara, por exemplo, de lobo, cachorro, com garra, a face. E tem a zoantropia, a gente vê que aí pode tomar forma de animais. E a gente vê em algumas descrições que ele faz que o espírito tem a perna de um jeito, a cabeça de outro. Isso também acontece pela ação do nosso pensamento. E não só do nosso, nós criando a nossa própria forma, mas também daqueles espíritos que nos odeiam, alterando a nossa forma perispiritual. Respondeu?
eu posso sugerir uma coisa para o Cássio? Claro. Se ele quiser pesquisar mais a respeito dessas transformações perispirituais, tem um excelente livro chamado Licantropia, Zoantropia e Vampirismo, de Hermínio Miranda. Nossa, esse daí não pode ler de noite. Pois é, mas explica direitinho esse processo de transformação, deformação perispiritual. Tá? Obrigado. E assim, desculpa, perdão. não, eu ia dizer que provavelmente você vai encontrar na internet. Uhum. Se você, esse livro, todos os livros do Hermínio de Miranda são muito pesados, tá? Porque ele tinha um grupo mediúnico e ele tinha uma mediunidade extraordinária. Então ele descreve de uma forma muito rica esse cenário obscuro desses espíritos que ainda estão sofrendo pela própria ignorância, tá? Se você quiser ter uma outra opção, de novo, os livros de Hermínio de Miranda são livros de estudo, que a gente estuda no desenvolvimento mediúnico, por exemplo, ou num trabalho mediúnico como preparação para os médios entenderem o que acontece do outro lado. Tem também, além do que a Lúcia falou, como eu comentei, o livro Libertação, que fala desses casos também, principalmente do ovo, que é chocante, que é da sequência de André Luiz no mundo espiritual, foi o livro que eu resolvi pular, além do Entre a Terra e o Céu, justamente porque ele fala bastante essa descrição. Eu achei que era importante a gente entender um pouco antes de chegar lá, desse caso extremo de enraizamento no mar. Poxa, eu achei que não dava para ficar pior. Dá, Karina, dá. E tem hora que a André fala, eu não vou, eu fui, como fala, compelido ou me pediram para não fazer a descrição do que eu tô vendo. Então eu vou. Eu me lembrei de dos livros dele, acho que foi Os Mensageiros ou o Missionário, que tem quando eles vêm praticamente para um ponto de socorro também, alguma coisa assim. E esse outro ponto de socorro, eles tinham um galpão, uma área onde era um mar de pessoas. E esses eram os espíritos que não acreditavam na vida depois da morte, não acreditavam em Deus. Então eles ficavam dormindo, né? Exatamente. Esse isso também tem no nosso lar. O André comenta isso também, que eles ainda estão desacordados. Mas esses espíritos não são tão ruins quanto os que estão no umbral. Porque se a gente conseguir chegar na coluna do nosso lar, a gente vai ficar agora Ai, desculpa, passou uma moto aqui. Esses que estão agora, que os exemplos de hoje, eles são maus, entendi, mas eles também acreditam em Deus e na vida depois da morte, ou depende, ou eles nem acreditam em Deus, eles sabem que eles estão mortos e continuam sendo maus, ou eles acham que... Desculpa. Cada caso é um caso. Eu não acho que dá pra gente passar régua. Se você lembrar no livro anterior do caso do avô do André Luiz, em que ele estava no umbral sofrendo bastante também, né? Ele não tinha consciência que tinha morrido. Com a lama, né? Alguns deles, sim. Outros, não. Tem alguns, como a gente vê também no livro Libertação, em que eles têm plena consciência que eles estão mortos. E existe uma jurisdição, uma organização, uma estrutura de sociedade na zona infernal de organização. Uau. E a gente vê que eles são muito bons em termos de organização, mas isso não pode surpreender a gente, porque se a gente lembra de crime organizado de droga, por exemplo, isso daí é o uso da inteligência para o mal. Esses homens têm uma capacidade de tirar leite de pedra que a gente não entende como.
né? Num submundo, daquele jeito eles conseguirem fazer uma rede tão forte. Sim. É a mesma Não, coisa. eu entendo isso, só que eu achava que não tem nada mais do que uma wake-up call do que a própria morte, né? Mas Uhum. ainda assim, mesmo assim, tem uns que sabem e continuam fazendo mal. Uhum. Tomara que eu não esteja nesse grupo. Nossa, É. com certeza a gente já passou, né? Então, mas que não repita de Eu achei novo. bem pesado o capítulo de hoje e realmente agora faz sentido você ter pulado o livro. Eu posso fazer um comentário? Ah, pode. A doutrina insiste muito na tecla de que o mal é a ausência do bem. Então, esses espíritos todos que a gente está analisando aí nesse momento, na verdade não são maus, são ignorantes. O grande problema da humanidade, encarnada ou desencarnada, é a desinformação. É não ter o conhecimento necessário para discernir o que é certo e o que é errado. Então, aí nas entrelinhas, a gente descobre, mais uma vez, constata mais uma vez a importância do estudo. De buscar conhecimento. Estava pensando justamente no que a Lúcia acabou de dizer. Ao mesmo tempo que esse capítulo é muito pesado e tem muito da sombra que o André Luiz vai descrevendo para a gente, e parece que a gente vai sentindo muito do que ele sente, né? Porque a gente vai acompanhando tudo que ele está vivendo através dele, e ele está assustado, e ele vê aquelas formas, e ele se sente em perigo, a gente vai sentindo tudo isso junto com ele. Mas ao mesmo tempo que tem toda essa sombra, tem igualmente a luz, né? A luz de todas aquelas pessoas que mesmo com despreparo que eu digo assim, pessoas tão pouco evoluídas espiritualmente, moralmente, e ainda assim essas pessoas são capazes de sensibilizar, de estender a mão de acordo com suas limitações. O plano espiritual superior não abandona, tem todo um planejamento, uma assessoria. Então a gente consegue enxergar toda essa luz, toda essa assistência, e isso é um bálsamo no meio desse capítulo tão pesado, porque sabe que isso tudo está disponível para a gente, basta a gente ter a consciência, basta a gente pedir. E eu acho que isso me fez pensar muito na fé raciocinada que a doutrina fala tanto, né? Porque não é um acreditar por acreditar, a gente está estudando, a gente está vendo que isso acontece dessa forma, então fica um pouco mais fácil da gente acreditar em todo esse trabalho de assistência. Então aquele espírito que acabou sendo o personagem principal do capítulo, né, que ficou tão preso nos horrores que ele causou aos irmãos, na descrição, quando ele começa a desabafar e falar, em nenhum momento ele fala que ele rezou, que ele pediu por ajuda. Ele fala do sentimento de culpa, ele fala que ele estava preso naquilo até enquanto ele estava encarnado ainda, mas que ele se distraía viajando com a esposa. Ele fala desse termo da distração, que é muito o que a gente faz no dia a dia. A gente se distrai com o nosso trabalho, com as coisas que a gente tem que fazer, e a gente não pensa tanto em, às vezes, parar um pouco isso, para entender os nossos sentimentos, para pedir ajuda e para encarar as coisas que a gente precisa encarar, porque encarnado ou desencarnado, a gente tem sempre essa mão estendida e a gente tem sempre esse momento de recomeçar, de pedir ajuda, de tentar parar o caminho que a gente está levando para tentar fazer uma coisa um pouco mais edificante. Só completando o meu raciocínio, a diferença básica entre os benfeitores espirituais e esses espíritos que nós estamos chamando de maus, de ignorantes aí, é o conhecimento. Por isso é que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente aprende, a gente cresce. Todos esses doentes da alma, um dia, num determinado momento, serão do nível de benfeitores, né? E aí, né? só para arrematar meu pensamento, com tudo isso que a gente ouviu hoje,
para não ficar pior, Karina, a gente tem que ter dois objetivos. Primeiro é não queixar. Quanto mais a gente queixar, reclamar do outro, da vida ou da gente mesmo, mais energia doentia a gente está exteriorizando e está complicando a nossa saúde espiritual. Então, não queixar. E o outro, não criticar. A gente critica demais. E toda vez que eu fico apontando o erro do outro, o defeito do outro, eu estou exteriorizando energia negativa e estou adoecendo espiritualmente. Orai, a Ana falou do poder da prece, então orai e vigiai. O vigiai é o trabalho da reforma íntima. E na nossa reforma íntima, os dois pontos fracos mais imediatos são esses. É verdade. Obrigada. Uma fórmula, né? Uma fórmula prática. Uhum. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Já passamos aqui da nossa hora. Então tá, Karina, você consegue fazer a prece de encerramentos? Como é que tá aí? Consigo sim. Eu só vou fechar a janela. Tá pronto. Boa noite para todos. Obrigada, Ana. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, respirar fundo e agradecer ao estudo de hoje, agradecer a oportunidade dessa vida, dessa reencarnação, desse momento aqui na Terra, agradecer essa oportunidade de trabalhar nos nossos erros do passado, de pagar os nossos débitos, e pedir aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda, que nos acompanhem, que nos proteja e que nos guie para que possamos manter os nossos pensamentos numa boa vibração, ajudando aqueles ao nosso redor, ajudando a nós mesmos e contribuindo para o progresso de todos, porque sabemos que quanto mais o bem emitimos, mais o bem recebemos e fazemos ao próximo. Obrigada, Jesus, obrigada, Mestre, por nos governar, por ter vindo à Terra para ser o nosso exemplo. Obrigada a todos os postos de socorro que nesse momento ajudam todos aqueles que se encontram na sombra, na escuridão. E pedimos, Senhor, para que continue nos iluminando e nos ajudando, para que possamos ser esse pontinho de luz que esses operários dessa casa de socorro, para que possamos ser esse pontinho de luz na vida de algumas pessoas, aqui mesmo, agora, encarnados na Terra. Obrigada por tudo, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Assim seja. Graças a Deus.